Boa noite a todos de casa, boa noite, Diego. Existe uma grande felicidade agora com a final da Copa do Mundo de franceses e argentinos em ir para a final. Existe também a tristeza de marroquinos e croatas pela eliminação nas semifinais. E a fúria completa do brasileiro com o jogador Fred. Eu avisei a você várias vezes sobre isso. Ele deveria ter feito engenharia. Eu queria lembrar aqui a eliminação do Brasil, né? Que já faz aí quase uma semana, já está com as mais do que de ressaca da eliminação, mas ainda dá tempo de fazer o exercício que o brasileiro ainda gosta e ainda consegue fazer por muito tempo, que é apontar culpado. Dentre vários erros da seleção, talvez o pior tenha sido a decisão errada de Fred em ir para o ataque e deixando o gol da Croácia acontecer. Eu diria, o Diego, que para mim a situação vai muito mais além. O erro de decisão do Fred talvez tenha vindo há 13 anos atrás, quando ele optou a carreira de jogador de futebol, lá ainda na base do Atlético Mineiro. Quando ele podia ter optado por outra profissão aí, ou apenas recusasse ser convocado e jogasse apenas pelos clubes. Pelos clubes ele joga muito bem, então pode só ficar jogando por eles que está ótimo. Exatamente. O, talvez a questão do jogador Fred seja apenas se recusar de convocar e continuar no clube. Se o clube está falando que está tudo bem, então continua lá. Digo, o problema é que, além da torcida, que já ficou bastante chateada aí com o Tite e com a seleção, os jogadores eles ficaram muito abatidos depois da eliminação para a Croácia. O Neymar, inclusive, devido à sua intensa tristeza, decidiu dar uma festa para poder chorar mais. Pois é, o Neymar e os companheiros de seleção, o jogador de futebol brasileiro, ele chora diferente. Ele, para poder compartilhar aí a sua tristeza aí pro mundo, ele deve estar sofrendo bastante tomando os drinks mais caros e enxugando as lágrimas deles nos euros que eles têm guardado no bolso. Enquanto eles devem estar praticando muitas atividades sexuais com os amantes de tanta tristeza. Exatamente. O bom que o jogador pode praticar seu sexo de tristeza, de depressão com muito mais facilidade. Ele pode aí compartilhar com as suas amantes aí o sentimento que está guardado no peito. E o jogador brasileiro, ele sabe fazer muito bem a atividade sexual. Ele pratica com bastante frequência. Agora é momento de levantar a cabeça, pois a CBF já deixou claro que irá esperar até junho para que possa negociar com o técnico Carlo Ancelotti do Real Madrid. Isso é uma boa notícia, Diego, porque principalmente porque o técnico Ancelotti nunca trabalhou com o jogador Fred. Isso é um ponto positivo. Porém, temos que lembrar que ele já trabalhou com Douglas Costa. Então, nesse caso aí é um ponto de atenção aí para a CBF e para a torcida que você nunca ter trabalhado com o jogador Fred é algo muito bom, que aí não tem risco de jogador Fred na sua seleção, mas tem um sério risco de Douglas Costa. E um risco de Douglas Costa é um risco que a gente não quer passar. O jogo França 2-0 Marrocos, ele foi um jogo importante, porque agora, com a eliminação de Marrocos e da Croácia, finalmente podemos parar com esse sentimento de torcer pelo mais fraco, que é algo que nunca leva a nada. Sempre termina com o time perdendo, e no final, todo o nosso carinho não levou o Marrocos para a final. O que significa que torcemos para mais um time na Copa e perdemos de novo. É melhor que sofrer uma vez é sofrer duas. Exatamente. Independente disso, Diego, o Marrocos ele fez história nessa Copa do Mundo. E ainda pode fazer mais história caso consiga chegar ao terceiro lugar no sábado. Ou pode ser que apenas tenha mais uma decepção. Pois a vida não é justa. Muito menos o futebol. Ainda que tenha perdido, Marrocos jogou bem contra a França e teve chances claras de gol. Porém, os jogadores erraram muitas finalizações, o que dá a entender que o futebol do país evoluiu muito. Porém, esqueceram de evoluir os chutes. O time ele levou um tempo ali para desenvolver o melhor futebol que tinha. Porém, eles esqueceram das finalizações. Então você vê que Marrocos ele construía um jogo muito bom, construía jogadas bem elaboradas, mas quando chegava na área, eles não sabiam o que fazer.
Porque a tecnologia do chute não tinha chegado ainda na versão mais avançada. Então eles chutavam errado. Eles achavam que chutar era só largar a bola em qualquer força de qualquer direção. Eles não aprenderam que o chute tem que ser em direção. E o que deve ser lembrado, pelo menos, é que Marrocos, ainda na sua dificuldade, ele eliminou Portugal. Mas o Portugal, a gente tem que lembrar que ele ajudou muito na eliminação de si mesmo por causa do Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo atendeu ao nosso pedido de. Um bom jogador acompanha o mundo da informação, assim como o Cristiano acompanha nosso programa. Exatamente, eu queria mandar aí um abraço pro Cristiano Ronaldo. Se ele estiver aí nos vendo, deve estar nesse momento ainda chorando a eliminação, enquanto se admira assim pelo espelho e diz se achar muito bonito enquanto chora. Ele deve estar muito feliz de ter trazido a informação que nós passamos aqui, que cabia a ele eliminar Portugal. E não a seleção portuguesa. Que a seleção portuguesa podia muito bem ir mais à frente para a Copa. Mas ele conheceu a missão. Graças a gente. Então, muito obrigado, Cristiano Ronaldo. Argentina 3-0 Croácia. Esse jogo Argentina 3-0 Croácia serviu para mostrar, Diego, que a Croácia era apenas, simplesmente a Croácia. Talvez parecesse aí alguma coisa a mais, mas era só a boa e velha seleção croata. Mas o Brasil parece que não ficou sabendo disso. A Croácia jogou muito mais leve depois que passou do Brasil e pôde voltar a perder para uma seleção grande, que é o seu hobby preferido. Exatamente, o croata ele tá acostumado com a derrota pro grande. Ele faz aquela brincadeira ali com os times pequenos e gosta de chegar na Copa sem pressão, sabendo que vai cair numa quarta de final, numas oitavas, numa semifinal, ou até numa final como foi 2018, para poder conseguir fazer uma graça e depois perder pro time grande como ele gosta. É a cultura deles, o Diego. Não pode mexer na cultura deles. Foi um alívio para o time da Croácia voltar a perder para uma seleção de verdade. O destaque desse jogo foi a narração do Galvão Bueno, que a cada minuto soltava uma indireta, uma alfinetada para o Tite e para a seleção brasileira. Pois é, o Galvão, enquanto ele alfinetava ali, eu percebi que ele se sentia muito como uma mãe que o tempo todo te compara com o filho do vizinho, dizendo que ele é muito mais comportado que você, que ele não ficou de prova final, enquanto você tirou 3 na prova. E as pessoas da sua sala de aula ficaram rindo de você. Natan, eu acho que você foi bem específico. Você tem algum trauma de infância? Eu não quero comentar. O Messi, Natan, terá agora a chance de ganhar uma Copa, já que essa será a sua última, né? Exatamente. O Messi, esse momento agora do Messi, ia ser, Diego, um bom momento, eu vou te falar. Um bom momento para encerrar a carreira aí nos próximos 2 anos, aí, botando mais de 2 anos de futebol, por um clube brasileiro. Você já imaginou aí fazer que nem um Sidorf e ir para um Botafogo? Ia ser muito lindo, Diego. Se o Messi ganhar a Copa do Mundo, ele só faltaria um título de um campeonato carioca para fechar a carreira com chave de ouro. Perfeito, Diego. Você disse tudo agora. O Campeonato Carioca é discutivelmente o título mais importante da carreira de um jogador. Porque normalmente é onde o jogador mais idoso ele pode brilhar antes de parar de jogar. É muito mais fácil você brilhar ali contra um Nova Iguaçu, um Volta Redonda, do que contra um Atlético Paranaense numa Copa do Brasil, cheio de fome, cheio de vontade de ganhar. E, consequentemente, eliminado numa semifinal. Então vamos aqui encerrando mais um CEP na Copa. Aí o que parece ser o penúltimo CEP na Copa. E eu queria, Diego, lembrar uma coisa aqui. Eu, falando sobre essa final que vai acontecer entre França e Argentina, e que depois dessa final, no domingo, a Copa encerra. E as nossas vidas elas voltam a ser vazias. Enquanto aí a gente busca pela rapidez do tempo para que ele passe logo e chegue logo às festas de fim de ano, que é o momento que a gente se enche de comida e de bebida alcoólica e ofende a nossa própria família, que é o bom do brasileiro. Porém, o tempo, Diego, ele passa na velocidade normal. E a espera, ela vai ser melancólica. E com muitas tarefas do dia a dia para nos acompanhar. Um grande boa noite para você que nos acompanhou
e até a próxima. Boa noite a todos de casa e até a próxima.